Já faz algumas décadas que Dubai e os Emirados Árabes Unidos como um todo têm prosperado de maneira surpreendente. De um deserto que não tinha nada para um país repleto de arranha-céus e infraestrutura impressionante em algumas poucas décadas. Tudo isso tem atraído diversos estrangeiros. Não por acaso, hoje, a maior parte da população de cidades como Dubai é de pessoas expatriadas. E o que tem atraído tantas pessoas por lá, essa economia pujante, não é apenas o petróleo, que foi o pontapé inicial para o país começar a prosperar, mas sim o ambiente convidativo para se fazer negócios por lá. Percebendo que o petróleo um dia acabaria, as autoridades dos Emirados decidiram tornar o ambiente mais convidativo para estrangeiros. Zeraram os impostos. E foi isso que realmente trouxe muitas pessoas para o país. Só que essa era possivelmente está começando a chegar ao fim. Recentemente, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que lá o imposto vai deixar de ser 0%. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Nós, por aqui, ajudamos clientes a abrir contas bancárias em empresas no exterior, inclusive nos Emirados Árabes Unidos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. E se por acaso você tem interesse em um planejamento mais específico e personalizado para você, não hesite em nos contatar pelo site capitalglobal.com.br ou pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Esses dois são os nossos únicos meios de contato oficial nos quais nós vamos lhe responder. Dito isso, vamos entender então o que é que está acontecendo em Dubai. Talvez você já tenha acompanhado as notícias dos Emirados Árabes Unidos como um todo. As notícias falam que a partir de 1º de junho de 2023 vai entrar em vigência uma lei em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que provavelmente vai valer mais para o exercício fiscal de 2024, mas essa lei diz que as empresas de lá não são mais 0% de impostos. Você vai precisar pagar 9% de imposto sobre a renda empresarial. Você sabe, Dubai é um paraíso fiscal perfeito. Lá, até então, você não tem imposto sobre pessoa física, você não tem imposto sobre empresa, você não tem imposto sobre ganho de capital, você não tem imposto na venda de propriedade, não tem imposto sobre sucessão, não tem imposto sobre nada. E é isso que atraiu diversas empresas da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Austrália, para se instalarem por lá. Afinal, para que ficar sustentando estado inchado se você consegue uma dinamicidade muito maior lá e aumentar a sua produtividade? Mas é claro que todos esses outros países não gostaram dessas mudanças e a pressão dos infernos fiscais começou, na medida do possível, e aos poucos os Emirados têm começado a ceder. É claro, eles não fazem isso porque eles querem matar o modelo de negócio deles e certamente as mudanças elas não são tão significativas assim quando nós olhamos até a segunda página. Então, a gente vê notícias aí, principalmente na mídia em inglês, BBC, CNN, todo mundo falando que vai ser 9% de impostos agora nos Emirados Árabes Unidos. Mas esse imposto, ele é apenas para as empresas, continua não tendo para a pessoa física, e para as empresas que possuem fonte de renda local dentro dos Emirados Árabes Unidos. A maior parte dos meus clientes que montaram empresas por lá não possuem fonte de renda local. Eles têm clientes, têm operações tudo voltada para o exterior. Ou seja, eles vão continuar sem precisar pagar esses impostos. Eles estão em zonas francas que não são afetadas por essa mudança da legislação. Mas mesmo para aqueles que eventualmente tenham receita dentro dos Emirados Árabes Unidos, esse imposto de 9% ele não é bem assim. Na verdade, primeiro, há uma isenção, até $100 mil ali na receita não vai ter imposto. É só passando disso que vai começar a incidência. Só que você paga imposto sobre o lucro. Então é natural que essas empresas comecem a colocar muito mais despesas dentro da operação para diminuir a margem de lucro e, portanto, diminuir a margem, o valor do qual há a incidência dessa tributação. Por
Por exemplo, ele pode pegar esse dinheiro que sobraria de lucro dentro da empresa, mas pagar como salário para o diretor da empresa que mora no país. O diretor mora lá, recebe a título de salário, é tax free, não paga imposto. A empresa ia pagar imposto sobre aquela parcela, mas teve essa despesa adicional, porque deu um aumento para o diretor. Quer dizer, continua sendo possível de conseguir contornar essa tributação, inclusive para quem está dentro dos Emirados Árabes Unidos, a depender, claro, do setor, mas na maior parte dos casos, com uma contabilidade mais assertiva, é possível fazer isso daí. Então, na prática, isso foi até uma jogada inteligente dos Emirados Árabes Unidos para dar uma resposta ao mundo que vinha o pressionando para deixar de ser tax-free, para deixar de ficar na lista negra de países que dificultaria fazer comércio com a Europa, talvez com a OCDE, por exemplo. Sei lá, ele cedeu à pressão, deu uma resposta, mas ao mesmo tempo sabonetou e continuou deixando o país interessante. É ruim porque mostra uma tendência de um sentido errado, porém não é o fim do mundo, o país continua sendo interessantíssimo, talvez ainda um dos melhores que se tem para quem quer ter um negócio internacional. Agora, deixando de lado essa questão tributária e olhando outras mudanças que essa legislação também vai impor, aí é onde realmente desanima um pouco mais. Que agora, mesmo quem tem uma empresa offshore lá, nunca pisou lá, montou só para investir no mercado internacional, por exemplo, essa empresa aí não precisaria fazer o balanço patrimonial dela, não precisaria fazer a declaração de imposto anual. Agora, vai precisar fazer. Ainda que seja zero o imposto que vai pagar, vai ter essa obrigação adicional. O que significa que as empresas, o custo de manutenção delas anual tende a subir. É um gasto adicional. Aliás, já está subindo. Então, os Emirados Árabes Unidos está se tornando cada vez mais um país mais caro para se abrir empresa, se manter com ela funcionando, também para ter as contas está mais difícil e tudo mais, começando a chegar a um padrão parecido até com o Luxemburgo, que sempre foi um país bem mais caro, o que torna ele menos competitivo e talvez menos atraente, por exemplo, para brasileiros que querem ter uma empresa por lá. Os custos são em dólares, pagar, sei lá, 6, 7 mil dólares ao ano, talvez mais do que isso, talvez faça até mais sentido pagar imposto no Brasil, que vai ser menos significativo. Além do que também vai ter as regras de CFC, de substância econômica das empresas, que nos Emirados Árabes Unidos realmente era algo que nunca impactou, mas que está numa tendência de começar a ser mais significativa nos próximos anos. Enfim, a minha opinião é que o país continua sendo interessantíssimo, repleto de possibilidades de enriquecer e de viver uma vida tax-free, diminuindo a pressão do Estado sobre os seus ombros, porém, infelizmente, há mudanças pela frente e elas precisam ser consideradas. Não é o fim do mundo, continuo achando o país interessante, mas a gente tem que ficar atento. E por esse vídeo, nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar na tela final um outro vídeo em que eu falei de mudanças lá nas Ilhas Virgens Britânicas, uma outra jurisdição que o pessoal, principalmente no Brasil, adora montar empresas offshore. Não deixa de conferir então. Por hoje a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.